Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Bons da lição? E hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título A Presença de Deus no Tabernáculo. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, no capítulo 40, que aqui narra que Moisés, conforme a orientação divina, ele conseguiu terminar a obra de construção do tabernáculo terreno com um projeto totalmente de Deus. E isto foi assim, uma emoção muito grande para Moisés e para todo o povo de Israel. E, e coube assim uma celebração assim fantástica nesse dia, porque foi escolhido assim um dia especial, marcado dentro do calendário para a inauguração do tabernáculo, porque eles receberiam a presença do próprio Deus dentre eles, no meio deles, em uma cerimônia assim sagrada, onde o edifício, né, o tabernáculo, a parte estrutural e todos os móveis e todos os compartimentos, eles foram consagrados para uso de Deus. E esse ato especial de ungir também os sacerdotes do templo, né, também era uma cerimônia assim muito importante. E vejam, né, que algo incrível, né, que quando o tabernáculo foi armado assim por Moisés, Deus se revelou visivelmente para todas as pessoas, se mostrando a sua aprovação daquela obra feita no tabernáculo. E esse evento assim tão importante que na Bíblia compara ao tempo em que Deus criou o universo, eles celebraram o sétimo dia de descanso ao terminar essa obra. E assim a presença de Deus encheu o tabernáculo e se manifestou assim de uma forma de uma nuvem, a glória do Shekinah. E Deus, assim, de modo real e poderoso, ele se apresenta ao povo, onde os hebreus, eles não deveriam experimentar não somente a realidade desse Deus criador, mas também a sua presença, né, íntima, próxima e permanente, enquanto ele guiava todo o povo nesse percurso até a Terra Prometida. Moisés armou o tabernáculo assim, no primeiro dia do mês do segundo ano, que diz lá em Êxodo 40, versículo 12, 2 e 17. E Moisés consagrou tudo que havia dentro do tabernáculo com o óleo da unção, incluindo também o seu irmão Arão e seus filhos, e o sacerdócio também, que está lá em Êxodo capítulo 40, versículo 9 e versículos 13 até 15. E assim, em três ocasiões é mencionado no Antigo Testamento, afirma que uma obra foi acabada e no fim da criação, quando Deus realmente criou o universo, né? Deus destacou que suas obras de criativas foram concluídas, né? O próprio Deus diz, ó, foi concluído, que está em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. E na conclusão também do tabernáculo terreno que Moisés confeccionou e concluiu, junto com o povo e pessoas especiais, o texto bíblico declara: assim Moisés acabou a obra, que está lá em Êxodo 40, 33,
E quando Salomão também terminou a construção do templo, também foi falado, que está lá em 1 Reis 7:51. E assim, o momento em que o tabernáculo ficou ali cheio com a presença, né, de Deus, que diz lá em Êxodo 40:34, foi um grande momento, um clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante aquelas 10 pragas, a saída do Egito, a derrota dos egípcios, né? E por último, a revelação de Deus no Monte Sinai. E o que nós podemos assim ver nessa lição assim tão maravilhosa que nós estamos vendo, que Moisés foi que ao grande líder do povo de Israel, Moisés, foi delegada essa solene tarefa de tirar o povo de Israel lá do cativeiro no Egito e sob a destra desse grandioso Deus, a condução desse grandioso Deus, Criador do Universo, e onde ali a missão foi cumprida com sucesso, né? E durante todo o percurso, assim, na caminhada do povo, da saída do Egito até esse momento, para a construção do tabernáculo, aconteceu coisas incríveis, assim, efetuadas por Deus, como prodígios, milagres, vitórias. E Moisés teve momentos assim difíceis também nessa caminhada, que marcaram seus primeiros passos ao lado do povo de Israel no deserto, mas ele conseguiu suplantar com a ajuda divina. Porém, o Senhor Deus tinha algo muito maior a lhes oferecer, mais uma forma didática de ensinar o seu povo e mostrar que o seu destino final não era ter uma terra aqui nesse mundo, né? E sim do que haverá por vir nas mansões celestiais, onde tudo será uma vida eterna, e o tabernáculo foi uma forma de didática de que Deus utilizou para ensinar o povo a isto, né? E no romper de um ano novo, o santuário, o terreno, finalmente ele foi erguido, consagrado e ungido por Moisés, onde Deus diz: "E tudo fez Moisés segundo o Senhor que lhe havia ordenado, e assim o fez", que está lá em Êxodo 40:16. Projetado segundo o modelo original no céu, que está lá em Hebreus 8:2, o tabernáculo deveria ser uma escala assim, dimensional, idêntico ao que havia no céu, mas o mais importante é que esse tabernáculo ele seria uma escola, uma faculdade de sacerdotes e professores. O conhecimento de Deus estava à disposição de todo aquele que se dispusesse, quisesse, né, em aprender com sinceridade como uma criança para ser salvo. E o testemunho dos 10 mandamentos foi colocada dentro dessa arca da aliança, e ali nesse lugar separado chamado Santíssimo, um lugar especial, sob a manifestação da glória de Deus ali naquele lugar, cada palavra da lei saía das pedras para o coração verdadeiro dos adoradores, né? E com o tabernáculo feito, concluído e abençoado por Moisés, a presença do Senhor encheu esse lugar e Deus se manifestou na forma assim, de uma nuvem, né? A glória do Shekinah, onde todos podiam contemplar o Senhor no meio daquele lugar e no meio do acampamento, porque as tendas das pessoas ficavam em volta, né, desse tabernáculo. E o livro de Êxodo narra e destaca a presença orientadora de Deus na nuvem durante o dia e na coluna de fogo à noite. O povo hebreu assim poderiam desfrutar e experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também desfrutar da sua presença real, bem próxima e permanente, enquanto ele os guiava até a terra prometida. Moisés armou o tabernáculo móvel
no padrão celestial, e já no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, que está lá em Êxodo 40, versículo 2 e 17, foi que ocorreu isto. E conforme determinações de Deus, ele, Moisés, consagrou todo o tabernáculo com óleo da unção, incluindo até o seu irmão Arão e seus filhos ao sacerdócio, que diz lá em Êxodo 49, e Êxodo 40, de 13 até 15. E o pátio e tudo que havia ali, Deus se dedicou ao Senhor. E por esse processo inaugural, o serviço do santuário, que está lá em Números 7:1, foi realmente concluído. E Moisés só passou para dentro daquele lugar santíssimo somente no dia da inauguração, porque a partir daí, após isso, a permissão de Deus era para somente o sacerdote adentrar aquele lugar, que ele ministrava a cerimônia anualmente do dia da expiação, que diz lá em Levítico capítulo 16, versículo 2. Como ocorreu na criação, o Senhor começou a dar forma à terra, que antes era sem forma e vazia, que diz lá em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Moisés começou a dar forma ao santuário. Com Deus assim estabeleceu os céus, Moisés estabeleceu a tenda sobre o tabernáculo, que diz lá em Êxodo 40, 19. Como Deus criou assim o alimento no terceiro dia, Moisés pôs sobre a mesa os pães da proposição, que se diz lá em Êxodo 40, versículo 23. Como colocou o céu as luzes do dia e da noite que Deus fez, Moisés preparou as lâmpadas perante o Senhor, que está lá em Êxodo 40, 25, né? E como Deus também criou os animais, Moisés pôs ao altar do holocausto à porta da tenda da congregação e ofereceu sobre o holocausto um animal, que está em Êxodo 40, 29. Como Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e os cobrindo com sua glória, Moisés vestiu Arão e seus filhos como símbolo do sacerdócio de Cristo, que está lá em Êxodo 40, 13. Assim como foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, que diz lá em Gênesis 2:1, Moisés acabou a obra do santuário, que está lá em Êxodo 40, 33, onde Deus habitava no meio daquele povo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado para você aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. O Espírito Santo tem clamado, o Espírito Santo tem atuado nas pessoas para aceitarem somente a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que o único mediador entre os homens e Deus é Ele, Jesus. E não existe outra forma. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como o Salvador e Senhor, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de presente algo fantástico de Deus que chama-se salvação. E com isto você tem até a oportunidade de estar no santuário celestial diante do Senhor. E que todos tenham realmente um dia bastante belo e prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.